a palavra do Senhor no Salmo 22. Salmo 22. Chegaram lá? Vamos fazer a leitura de todo o Salmo, depois vamos orar. Diz assim: Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham longe de minha salvação as palavras de meu gemido? Deus meu, clamo de dia e não me respondes. Também de noite, porém não tenho sossego. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti, confiaram e tu os livraste. A ti clamaram e escaparam. Confiaram em ti e não foram envergonhados. Mas eu sou verme e não um ser humano, afrontado pelos homens e desprezado pelo povo. Todos os que me veem zombam de mim, fazem caretas e balançam a cabeça, dizendo: confiou no Senhor, Ele que o livre, salve-o, pois nele tem prazer. Contudo, tu és quem me fez nascer e me preservaste, estando eu ainda no seio de minha mãe. A ti me entreguei desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe, tu és o meu Deus. Não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima e não há quem me ajude. Muitos touros me cercam, fortes touros de Bazã me rodeiam. Contra mim abrem a boca, e como faz o leão que despedaça e ruge. Derramei-me como água, e todos os meus ossos se desconjuntaram. Meu coração fez-se como cera, derreteu-se dentro de mim. Secou-se o meu vigor como um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca. Assim me deitas no pó da morte. Cães me cercam, um bando de malfeitores me rodeia. Traspassaram minhas mãos e os pés. Posso contar todos os meus ossos. Os meus inimigos estão olhando para mim e me encarando. Repartem entre si as minhas roupas e sobre a minha túnica lançam sortes. Tu, porém, Senhor, não te afastes de mim. Força minha, apressa-te em me socorrer. Livra minha alma da espada e das presas do cão a minha vida. Salva-me da boca do leão e dos chifres dos búfalos. Sim, tu me respondes. Aos meus irmãos declararei o teu nome. No meio da congregação eu te louvarei. Louvem o Senhor, vocês que o temem. Glorifiquem-no todos vocês, descendência de Jacó. Temam-no todos vocês, posteridade de Israel. Porque não desprezou, nem detestou a dor do aflito, nem ocultou dele o seu rosto, mas o ouviu quando ele gritou por socorro. De ti vem o meu louvor na grande congregação. Cumprirei os meus votos na presença dos que o temem. Os sofredores hão de comer e fartar-se. Louvarão o Senhor aqueles que o buscam. Que o coração de vocês viva para sempre. Os confins da terra se lembrarão do Senhor e a ele se converterão.
Diante dele se prostrarão todas as famílias das nações, pois do Senhor é o reino, é ele quem governa as nações. Todos os ricos da terra hão de comer e adorar, e todos os que descem ao pó se prostrarão diante dele, até quem não pode preservar a própria vida. A posteridade o servirá, e se falará do Senhor à geração vindoura. Virão e anunciarão a justiça dele ao povo que há de nascer. Contarão que foi ele quem o fez. Amém. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, graças te damos pela tua bondade, pelo teu amor, pela tua misericórdia, que nos assiste diariamente, Senhor, em nossas aflições. Obrigado, meu Deus, porque em tudo o Senhor tem sido um Deus providente, um Deus de amor, um Deus de graça, de misericórdia, e tem nos assistido, Senhor, com a tua bondade mais uma vez durante as horas da noite, e agora nos dando mais uma oportunidade de viver esse dia na tua presença. Pedimos agora que o Senhor fale aos nossos corações, através da reflexão na tua palavra, neste salmo que acabamos de ler, que o teu nome seja glorificado e nós sejamos edificados sobre o firme fundamento da verdade e a tua palavra, o teu evangelho. Nós oramos assim, entregando a direção desse tempo nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, todos nós nascemos com um senso de justiça mínimo, básico, que nos ajuda a fazer julgamentos a respeito da vida e dos fatos da vida. Então, quando nós vemos a injustiça, quando nós vemos alguém praticar o mal, de imediato nós somos tomados pelo sentimento, pelo desejo de que aquela pessoa que praticou o mal seja punida, seja justiçada, né? Que a justiça venha sobre ela, que o juiz possa julgá-la e ela seja punida pelos seus atos, pelas maldades que pratica. E, no entanto, nesses tempos que nós vivemos da pós-modernidade, esse senso de justiça tem sido invertido completamente, né, na perspectiva dessa sociedade a qual nós vivemos hoje, onde muitas vezes o mal é premiado e o bem é punido, onde em muitos momentos o justo é injustamente, né, condenado e o mal é injustamente inocentado. Eu não estou falando em termos de Brasil, estou falando em termos de mundo. O mundo hoje é um mundo totalmente invertido, os valores, a forma de julgar a realidade, enfim. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, e nós lemos a Bíblia com atenção e entendemos o que ela nos diz, nós percebemos que Deus, quando Ele julga este mundo, Ele é capaz de fazer algo em favor daqueles que justamente merecem ser punidos. Aqueles que justamente mereciam ser condenados, que justamente mereciam ser castigados, né? E eu não estou falando daquele presidiário que está lá numa prisão de segurança máxima, não estou falando do estuprador, não estou falando do assassino, eu estou falando de nós, de mim, de você, porque todos nós estamos dentro do mesmo processo. Todos nós somos passíveis de condenação desde que nós nascemos. Nós fomos formados em iniquidade, nascemos como herdeiros do pecado original e em menor ou menor grau nós somos inclinados ao pecado e à maldade. Um dia Cristo nos acolheu em sua graça, nos trouxe a sua presença, perdoou os nossos pecados, mas isso não fez de nós ex-pecadores. Na verdade, nós fomos transformados em pecadores arrependidos, redimidos aos pés de Cristo, mas ainda assim pecadores. Então, grosso modo,
tudo que Deus faz, tudo que Ele pratica nesse mundo, todas as suas ações, os seus projetos, os seus propósitos, foram desenvolvidos no sentido de favorecer quem não merecia. E ainda tem sido assim, e assim será, até que Cristo venha para consumar o seu reino e a sua obra. Nós passamos muito tempo, irmãos, como cristãos, acreditando que Deus nos dá e que Ele faz o que faz por nós porque nós merecemos. Mas nós precisamos entender de uma vez por todas que o que Deus faz por nós, Ele faz apesar de nós não merecermos. Apesar da nossa fraqueza, da nossa inclinação constante para o mal, Deus faz o que faz por nós porque Ele é bom, porque Ele é misericordioso, porque Ele é gracioso. E este salmo, ele está no coração da Bíblia para mostrar que quando Jesus veio ao mundo, como uma criança indefesa, não é, que passou suas primeiras horas de vida numa situação tão precária, ele veio ao mundo com o propósito firme e deliberado de entregar a sua vida por nós, de entregar a sua vida pelos pecadores, a quem ele iria chamar para estar em sua presença como redimidos. E isso nos inclui a todos nós. E nós temos falado aqui na perspectiva, né, do advento, do primeiro advento de Jesus, que já se consumou, mas nós o celebramos novamente em cada Natal, em cada período natalino, que Jesus veio ao mundo com esse propósito deliberado. Sua morte não foi um acidente, não foi algo que aconteceu porque escapou dos propósitos de Deus, pelo contrário, sempre fez parte dos propósitos de Deus. E nós vamos encontrar ali nos evangelhos Jesus falando 3 vezes para os seus discípulos que ele tinha que morrer, que ele precisava ser levado àquela situação de humilhação para redimir os pecadores, e em nenhum momento os seus discípulos foram capazes de compreender, porque isso é algo totalmente contra-intuitivo, isso é uma coisa que nós não, por mais que nós sejamos maus e perversos, né, como seres humanos, nós sempre temos essa ideia de que a bondade deve ser premiada e o mal deve ser punido. Isso é um fato, irmãos. Mas como Deus decidiu punir o mal? Deus decidiu punir o mal, trazendo o seu Filho ao mundo e condenando o seu Filho para que ele morresse pelos pecados de todos aqueles a quem ele veio salvar. Isso não é um contrassenso, irmãos? O certo não seria Deus estabelecer um trono nesse mundo e julgar, não é? E condenar quem deveria ser condenado e absolver quem deveria ser absolvido? Mas eu digo para você que não haveria absolvidos, porque a Bíblia diz que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Ou seja, ninguém merece nada, a não ser a condenação. Mas por sua bondade, Deus escolheu salvar aqueles que creem em seu Filho e aqueles que entendem que o Natal marca essa chegada ao mundo do Salvador, que veio para nos redimir dos nossos pecados. Essa é a sua grande e maior obra, e é o maior bem, o maior prêmio que nós poderíamos receber, né? É uma obra da graça de Deus. Então, o Salmo 22 está no centro dessa questão, e nós vamos meditar um pouco sobre ele hoje. É um salmo de Davi, né? E esse é um dos salmos mais importantes da Bíblia. Ele é citado no Novo Testamento 13 vezes, e de certo modo, ele é um texto poético, evidentemente, né? E esse texto ele é uma espécie de moldura da narrativa da paixão de Cristo, que nós vamos encontrar nos 3 evangelhos, né? Mateus, Marcos e Lucas. Só ali nós vamos encontrar 9 citações desse salmo. É claro que João também fala sobre isso, né? Então é correto a gente supor que Jesus teve este salmo como um dos seus salmos prediletos, e muitas vezes ele deve ter meditado sobre ele. E para nós cristãos, ele é o salmo da cruz. A identificação da igreja com ele é tão grande que é difícil a gente deixar de pensar imediatamente em Cristo quando nós lemos especialmente o primeiro verso. Deus meu,
Deus meu, por que me desamparaste? Então, este é um salmo de lamento e também de louvor. Ele está dividido naturalmente em dois blocos, do versículo 1, ao 21, e depois do verso 22 ao 31. Então, o primeiro bloco se ocupa com a súplica pelo auxílio divino em meio à tribulação, e o segundo bloco de ações de graças pelo livramento de Deus. Então, não se sabe ao certo se Davi chegou a vivenciar uma situação específica ao escrever este salmo, mas muitos acreditam, Calvino, por exemplo, acreditava que Davi faz aqui um resumo de todos os sofrimentos que ele viveu, e então ele faz um resumo nas palavras do Salmo 22. Mas, enfim, este salmo fala, sim, a respeito da crucificação. Ele foi citado por Jesus literalmente na cruz, mas antes disso ele tem o seu próprio lugar. Ele fala sobre o salmista, sobre as dores e aflições que o salmista vinha vivendo. Então, o verso 1 talvez seja o verso mais cristão de todo o Antigo Testamento, porque ele marca aquele momento em que Cristo está pendurado na cruz, se sentindo sozinho, se sentindo abandonado por Deus. E, irmãos, não há experiência mais terrível para nós do que a experiência de nos sentirmos abandonados. Quantas vezes a gente se sente assim, não é? Quando nós não temos amigos para chorar com a gente nos nossos momentos de dor e aflição, quando não há pessoas que possam compreender o que nós estamos passando, o que nós estamos vivendo, por mais que elas tentem, não é? Quando a presença do próprio Deus parece que que está longe de nós, e nesses momentos de solidão, nós clamamos a misericórdia do Senhor. Como o salmista clama aqui, né, nessas palavras do Salmo, que nós vamos conhecer lá também nos lábios de Jesus, nos evangelhos. Mas é importante a gente então voltar ao lugar de origem dessa expressão, e nós vamos encontrar ali o próprio Davi, que se sente assim privado da presença de Deus, né? Para ele, a tribulação que ele está vivendo naquele momento é um claro indício de que Deus está longe. E esse é o pensamento natural, né? Principalmente nos tempos desse evangelho da prosperidade, que ensina para as pessoas que se elas estão passando por lutas e aflições, é porque Deus está longe, e Deus está longe porque elas estão em pecado. E assim também o salmista pensava. Aparentemente, não foi ele quem se afastou de Deus, mas Deus que se afastou dele, quando na verdade nós sabemos que é exatamente o contrário, não é? Então, as palavras do seu lamento, elas não vão encontrar consolo neste primeiro momento. É uma situação aflitiva, esse desencontro entre o gemido que ele faz e a manifestação da misericórdia de Deus em favor dele. Então, o desamparo de Deus é um conceito bastante explorado pelos autores do Antigo Testamento, mas, na maioria das vezes, ele está associado a um protesto de Deus contra a rebeldia do seu povo. É o próprio povo que abandona o Senhor, não é? Então, nós vamos ver isso em vários momentos. Por exemplo, Juízes, capítulo 10, versículos 11 e 13. Se você quiser abrir aí, você pode conferir comigo. Juízes 10, 12 e 13. Aliás, 11 a 13, diz assim: o Senhor respondeu aos filhos de Israel, quando os egípcios, os amorreus, os filhos de Amon, os filisteus, os sidônios, os amalequitas, os maonitas oprimiam vocês, e vocês clamavam a mim, não é verdade que eu os livrei das mãos deles? Mas vocês me abandonaram e serviram outros deuses, por isso não os livrarei mais. Ou seja, é uma passagem que nos mostra que, de fato, é bem o contrário. Deus nunca nos abandona, nós é que abandonamos o Senhor. Como aconteceu ali no jardim com o primeiro homem, quando ele caiu
né, a primeira coisa que ele faz qual é? Se esconder de Deus. Nós nos escondemos de Deus, mas Deus sempre está procurando por nós. Então, em termos gerais, só há uma coisa que separa Deus do seu povo, que é o quê? O pecado que habita em nós. Na Isaías 59, versículo 2, vai dizer isso: as vossas iniquidades têm os afastado do Senhor, seu Deus. Ou seja, nós mesmos é que nos afastamos do Senhor. Mas é possível, irmãos, que mesmo um servo fiel e obediente venha experimentar situações em que Deus parece distante. E nesses momentos é muito importante a gente distinguir entre os sentimentos que temos e as convicções que temos, não é? Porque nós temos convicção de que Deus jamais se afasta de nós, mas em determinados momentos o nosso sentimento de abandono é tão forte que nós começamos a ter dúvida até das nossas próprias convicções. E no caso de Davi, existe aqui um contraste, né, que vai estimular essa ideia do distanciamento de Deus, que é a aproximação do inimigo, né? Veja que ele vai dizer aí: porque se acham longe de mim a salvação, as palavras do meu gemido? Deus meu, clamo de dia e não me respondes, também de noite, porém não tenho sossego. E no verso 3 até o 5, contudo tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel, nossos pais confiaram em ti, confiaram e tu os livraste, a ti clamaram e escaparam, confiaram em ti e não foram envergonhados. Ou seja, aqui ele tem essa consciência, ele tem a convicção de que Deus ajuda, de que Deus fortalece, porque ele tem a noção de que no passado o Senhor fez muitas vezes isso em favor do seu povo, mas agora ele está vivendo um momento específico na sua vida em que isso parece não tão verdadeiro para ele. E nesses momentos o que devemos fazer, irmãos? Devemos orar. E devemos levar diante de Deus com sinceridade os nossos sentimentos. E dizer a Ele: Senhor, nesse momento eu não sinto que o Senhor está perto de mim. Eu me sinto abandonado. A minha convicção é de que isso não é verdade, mas isso é o que eu sinto nesse momento. Então, ter essa oportunidade e essa sinceridade de se aproximar de Deus e dizer a Ele que está passando em nossos corações. Isso, irmãos, não é irreverência, isso é fé. É uma vida de oração, de comunhão com Deus, que nós levamos diante do Senhor nesses momentos aflitivos. Não é? Então, no verso 3 a 5, ele vai mostrar essa memória da fé. Por que nós estimulamos aqui, a cada fim de ano, nós dizemos: irmãos, vamos começar uma leitura bíblica sistemática ao longo desse ano que está chegando e vamos conhecer a palavra de Deus. Por que isso é importante? Porque, irmãos, sem conhecer a história do povo de Deus, sem conhecer os atos de Deus, os feitos de Deus no passado, sem conhecer a maneira como Ele se relaciona com o seu povo, nós não vamos ter sustento que nos fortaleça na hora da nossa própria tribulação. Entende isso? Quando nós ficamos doentes, uma das coisas que nos ajuda a passar por aquele momento de doença, qual é? É quando nós encontramos uma pessoa que diz assim: olha, já tive essa mesma doença e tomei esse remédio aqui, para mim foi eficaz. E nós, como bons brasileiros que somos, nós já corremos na farmácia para nos automedicar, né? Porque a gente sabe que se foi eficaz para aquela pessoa, vai ser eficaz para nós. A leitura bíblica funciona da mesma maneira, irmãos. Nós olhamos para os textos do passado e pensamos: poxa, se Deus deu livramento àquele povo que não merecia nada, aquele povo que constantemente virava as costas para Deus, se Ele fez por eles, também vai fazer por mim. E isso nos dá sustento na hora da luta. Isso nos fortalece na hora da tribulação. Então, não importa a maneira como você vai fazer a sua leitura, se vai ser através da leitura imediata, propriamente dita, se vai ser na versão Nova Almeida, revista e atualizada, corrigida, Bíblia na linguagem de hoje, nova versão internacional,
ou se você vai ouvir a leitura da Bíblia, mas você vai fazer uma leitura sistemática, você vai aprender sobre como Deus agiu, quem é Deus, como Ele age na vida do seu povo, e isso vai fortalecer a sua fé. Por que há muitas pessoas que estão hoje abatidas, desanimadas, enfraquecidas? Porque elas não buscam a Deus, porque elas não se alimentam da palavra de Deus. O apóstolo Paulo vai dizer lá na sua leitura da ceia, no seu texto da ceia, 1 Coríntios 11, 23 em diante, ele vai falar que é justamente por não discernir o que é o corpo de Cristo, o que é a igreja, o que é ser cristão, é não ter discernimento sobre como Deus se relaciona comigo, como eu devo me relacionar com Ele. Ele diz, por causa disso, há muitos fracos e doentes entre vocês e muitos que dormem. Olha só, Paulo não diz que é uma obra do diabo, ele não fala que é uma praga, ele não diz que é um descuido, ele não fala que é porque Deus está longe, ele diz é porque vocês não sabem o que é ser cristão. É por isso que vocês estão aí, morrendo espiritualmente, cochilando na fé, adormecidos espiritualmente. Então, irmãos, a fé bíblica tem memória. A fé que sobrevive ao tempo de luta é uma fé que se lembra dos feitos de Deus. Não é? Como é que diz aquele texto lá de Lamentações que todo mundo conhece, todo mundo já ouviu uma música sobre isso em algum momento da vida? Quero trazer a memória que me pode dar esperança. É o quê? É esse versículo que vai trazer a memória, que você vai trazer a memória que vai te dar esperança? Não. Ele diz, as misericórdias do Senhor não têm fim. Onde ele aprendeu isso, irmãos? Lendo os textos antigos da sua época, ouvindo a transmissão da fé pelos seus pais, pelos seus antecessores, pelos seus amigos, pela sua congregação. É assim que nos fortalecemos, irmãos. Mas hoje nós somos crentes diferentes, nós achamos que podemos viver sem ler a Bíblia, sem termos comunhão com a igreja, sem participarmos do culto, sem nos comprometermos com Deus, e ainda assim vamos sobreviver. Não vamos sobreviver, não vamos. Porque o sistema que nós vivemos em meio a ele não vai permitir que nós sobrevivamos. Então, quando Deus traz a sua autorrevelação, né, lá no Antigo Testamento, lá nos textos da Torá, no capítulo 6, ele vai falar sobre isso no Shema. Ouve Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Dessas palavras você falará, andando pelo caminho, assentado em sua casa, com seus filhos, com seus parentes, com seus familiares. Você vai falar dessa palavra, você vai prendê-la à sua testa, você vai prendê-la aos seus punhos, você vai andar com ela durante todo o tempo. E não adianta a gente pegar uma caixinha, colocar versículos bíblicos e prender na testa para ser um judeu ortodoxo e dizer que com isso nós estamos guardando a palavra de Deus. A palavra precisa ser guardada aqui, meus irmãos, no coração e aqui na nossa mente, para que ela tenha realmente efeito sobre as nossas vidas. Então, Deus é santo. E ele está entronizado entre os louvores de Israel. Davi tem essa consciência. Primeiro, de quem é Deus? Deus é Deus. Ele não é como eu. O ser de Deus e o meu ser são totalmente diferentes um do outro. Então, ele está entronizado entre os louvores do seu povo. Nós devemos sempre observar que a memória da fé vem, sobretudo, por se opor à ideia do distanciamento de Deus e também da diferença que existe entre o ser de Deus e o nosso ser. Deus não é infiel como nós. Deus não é mau como nós. O nosso amor é desse tamaninho. E se a pessoa que nós amamos fizer algo que nos contraria, que nós não gostamos, nós podemos deixar de amá-la de um momento para o outro e passar a odiá-la. Mas Deus não. O amor de Deus é incondicional. Não depende do que nós façamos, do que nós digamos, Ele sempre nos ama.
E isso é que torna a nossa relação com Ele mais perigosa. Porque se chegarmos no final da nossa jornada, meus irmãos, e não tivermos mantido o nosso compromisso com Deus, o que vamos dizer a Ele? O que vamos reclamar? Como vamos nos defender? Então, por isso esse verso inicia com uma palavra, não é, que vai deixar claro que o ser de Deus é muito diferente do nosso. É por isso que ele começa aí com contudo. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Davi está dizendo para Deus, tu não és como eu. Eu sou sujeito às circunstâncias da vida, aos problemas, às lutas, às adversidades, mas tu não és como eu. Tu és um Deus santo, tu estás habitando entre os querubins, tu estás entronizado no mais alto dos céus. Esse Deus é único, ele não se compara com os deuses das nações, ele é adorado por seu povo como soberano sobre tudo, ele é imutável, todo-poderoso, ele é fiel, ele é compassivo, ele tem compromisso com a aliança que ele estabeleceu com o seu povo. Então ele diz, por isso nossos pais confiaram em ti. Então veja que o verbo confiar aqui, ele vai aparecer 3 vezes entre os versos 4 e 5. Nossos pais confiaram em ti, confiaram e tu os livraste. A ti clamaram, escaparam, confiaram em ti e não foram envergonhados. Então, ele está nos chamando a confiar em Deus. Não é somente confiar no sentido de acreditar que em cada momento que nós tivermos uma dor de barriga, ele vai correr para nos dar o remédio. É confiar no sentido de que as nossas vidas estão em suas mãos e por isso elas estão bem guardadas. E aconteça o que acontecer, ele nos preservará na fé e na esperança, ainda que nós passemos por tempos de tribulação. Então, nos versos 6 a 8, o salmista abre o seu coração e o expõe diante de Deus. Ele diz, eu sou verme e não um ser humano. Olha só, quantas vezes você já disse isso para Deus? Qual é a oração que é ensinada para nós hoje, irmãos, na igreja pós-moderna? Ah, Senhor, eu sou um príncipe. Eu sou teu filho, eu sou uma princesa, eu mereço tudo. Davi está dizendo aqui, Senhor, eu sou verme, eu não sei nem ser um ser humano. Eu sou verme e não um ser humano, afrontado pelos homens e desprezado pelo povo. Ou seja, não sou nada, meu Deus. Então, primeiro, nos versos 3 a 5, ele diz que o Senhor é tudo. E nos versos 6 a 8, ele diz que ele não é nada. Isso, meus irmãos, é uma fé consciente. Quando nós olhamos para Deus como Deus é, e nos vemos como nós somos. Todos os que me veem zombam de mim, fazem caretas e balançam a cabeça, dizendo, confiou no Senhor, e Ele que o livre. Salve-o, pois nele tem prazer. Você se lembra dessas palavras? Onde que a gente encontra essas palavras em outro momento? Lá no Calvário. Né? Então, nós vemos aqui o contraste, mais um contraste. Né? Deus é tudo aquilo que foi descrito. Mas o que é o homem? O homem não é nada. E essa verdade vai ficar evidente diante das muitas situações de humilhação que a vida impõe a nós. E mais uma vez, irmãos, a nossa memória cristã vai ser aguçada, né, porque essas palavras vão encontrar a sua mais intensa e perfeita e dramática constatação na experiência do próprio Filho de Deus, sendo que os versos 39 e 43 são citados por Mateus por ocasião da crucificação. E Cristo se identifica com Davi, e ele se identifica com todas as pessoas que, cedo ou tarde, hão de concluir que a experiência humana neste mundo, irmãos, é uma constante exposição à maldade, à crueldade, à ganância e à cobiça dos seus semelhantes. De pessoas que ou têm complexos e inseguranças, ou até por inspiração satânica, elas se tornam tão cruéis e perversas quanto a mente humana pode ser. Então ele diz aí, todos que me veem zombam de mim, fazem caretas
balançam a cabeça. Quem tem um apelido aqui? Apelido. Muitos têm um apelido, né? Hoje em dia não é muito comum a gente colocar apelido nas pessoas. Mas na rua onde eu fui criado, ninguém tinha nome, todo mundo tinha apelido. Até hoje tem algumas pessoas lá que eu não sei o nome delas. As que sobreviveram como eu, né? Eu conheço todo mundo por apelido. Recentemente, nós estivemos lá na nossa terra e eu precisei ir ao hospital por uma situação qualquer. Encontrei um rapaz que é enfermeiro nesse hospital e fui conversar com ele. E ele não sabia o meu nome, nem eu sabia o nome dele. E ele me chamou pelo meu apelido e eu tratei ele pelo apelido dele. E foi onde eu constatei que realmente a nossa juventude, a nossa infância, ela foi marcada por essa ideia, não é, de não ter um nome, de ser conhecido por um apelido. Isso é o quê, irmãos? Isso mostra como nós somos maus. Porque o apelido, normalmente, ele tem base em quê? Num defeito que a pessoa tem, né? Não é isso? É sempre um defeito. Você já conheceu alguém que tem um apelido de bonitão? Eu nunca conheci. Mas feioso já conheci uns 3 ou 4. Porque isso faz parte. Nós somos tão maus que até as nossas brincadeiras são cruéis. Mas a gente se acostuma com essas coisas. Então, Davi está falando aqui que no meio do seu sofrimento, as pessoas, ao invés de serem solidárias, elas zombam dele. Quantas vezes isso já aconteceu, meus irmãos? A minha primeira experiência de humilhação foi na escola. E foi uma experiência tão humilhante que eu não queria voltar para a escola de jeito nenhum. Né? E os meus coleguinhas de classe, todos pequenininhos como eu, todos eles zombavam de mim. Imagina uma classe inteira zombando de você. E você naquela experiência constrangedora, querendo se esconder do mundo, né? Enterrar sua cabeça no chão como um avestruz. É uma coisa cruel. Então, a nossa essência, ela é capaz desses atos cruéis. Não é? E nós só podemos contar com o quê? Com a misericórdia de Deus, com a graça do Senhor, porque essas coisas, elas nos transformam em adultos inseguros, complexados, mal amados, ansiosos de receber a aprovação das pessoas, fazendo de tudo para agradar os outros, para que nos amem, para que nos aceitem no grupo, porque nós vivemos uma vida inteira de humilhação, de restrição. Meus irmãos, essa foi a vida de Jesus. As pessoas não diziam, esse Messias, um nazareno, e pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E até o fim da sua vida neste mundo, ele viveu experimentando a maldade dos homens. Mas o texto de João, capítulo 3, versículo 1, diz que Jesus, tendo amado seus discípulos, os amou até o fim. Então, embora nós sejamos tão maus, Cristo sempre nos ama até o fim. Ele vai continuar nos amando sempre. E é com isso que nós podemos contar, irmãos. Então, nos versos 9 a 11, nós vamos ver que a segurança está nas mãos de Deus. Né? Diz aí o texto, contudo, tu és quem me fez nascer, e me preservaste, estando eu ainda no seio de minha mãe. A ti me entreguei desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe, tu és o meu Deus. Não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima e não há quem me ajude. Ou seja, os homens maus são cruéis, são inimigos do bem. Contudo, a vida do crente está nas mãos de Deus, não está nas mãos dos homens. E ter essa certeza, ou não, pode determinar se nós vamos ser resilientes durante a tribulação ou se nós vamos ser derrotados por ela. Se nós vamos nos entregar ou se nós vamos ficar firmes, crendo em Deus, apesar das lutas. Nós temos um exemplo extraordinário
no Antigo Testamento, que é o próprio Jó, né? Quando a sua esposa chega para ele e diz: meu filho, o que te falta agora? Você está na miséria, você perdeu tudo, está se coçando aí com cacos de telha, com essas feridas no seu corpo, amaldiçoa o teu Deus e morra. E, meus irmãos, vamos combinar, se Jó tivesse aceitado o conselho da mulher dele, tivesse feito o que ela sugeriu, nenhum de nós poderia condená-lo, porque o sofrimento dele era muito grande. Mas ainda assim, no meio daquela poça de aflição e angústia, né, numa situação de desespero imensa, ele ainda tem forças e tem fé para dizer: tu és uma louca, tu falas com lábios de uma louca, porque eu recebi de Deus o bem, não receberia também o mal? Olha só. Então, é esse tipo de compreensão, irmãos, que o Salmo traz para nós. Nós temos esses momentos de aflição e angústia na nossa vida? Sim, temos. Mas, como diz o profeta Abacuque, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na videira, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que os campos não produzam mantimento e as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco. Isso foi tudo o que aconteceu com Jó. Que nos currais não haja gado, todavia me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Então, esse contudo, né, que é bem conhecido na Bíblia, é apenas um dentre muitos, onde Davi reconhece que desde a concepção dele, desde que ele era um embrião, como ele vai dizer no Salmo 139, o Senhor já cuidava dele. Meu irmão, minha irmã, você que está aqui nesta manhã, eu digo para você, você não veio a este mundo por acaso. Quando você ainda era um projeto, Deus havia estabelecido um plano na sua vida e separado você. A sua vida não é fruto do acaso. É por isso, irmãos, que nós entendemos que o homem não tem o direito de interromper a vida de ninguém, em qualquer circunstância, por mais dramática que seja, porque Deus tem um plano em cada criatura, em cada ser humano ele tem um propósito, e ele estabelece esse propósito desde antes da nossa concepção. Então, Davi tinha essa compreensão. Tu és quem me fez nascer e me preservaste, estando eu ainda no seio de minha mãe. A expressão seio de minha mãe aqui é no ventre, né? A ti me entreguei desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe, tu és o meu Deus. Ele não está dizendo que lá no ventre da mãe dele, ele levantou a mão e falou: Senhor, entrego minha vida nas tuas mãos. Não, ele não poderia fazer isso. O que ele está dizendo é que desde o ventre é Deus quem está cuidando dele. Ele não pôde fazer nada naquele momento por si mesmo, assim como não podia fazer agora, mas o Senhor podia fazer muito por ele. E era a esse cuidado que ele queria se entregar. O nosso grande problema, irmãos, um dos nossos grandes problemas nessa vida, é que nós fazemos tudo o que podemos para resolver as nossas questões com a nossa própria capacidade. E só depois que a gente não tem mais recurso nenhum, a gente fala: bom, Senhor, agora, se o Senhor tiver alguma coisa para fazer, o Senhor faz, porque os meus recursos se acabaram. E às vezes é tarde. Então, que a nossa primeira atitude seja de pedir a Deus a sua bênção e a sua direção. Então, irmãos, quando nós olhamos para esses versos do Salmo 22, nós vemos aqui muito mais do que uma simples identificação com o Novo Testamento, na vida de Jesus. Nós vemos que tudo isso daqui tem a ver com a fé, com a vida daquele que crê em Deus, que espera em Deus. Então, o salmista apela a esse Deus que esteve com ele desde antes de ele nascer, desde antes de ele ter consciência de existir no mundo, para que o Senhor não se afaste, ou seja, para que o Senhor o mantenha o próprio Davi perto dele. Isso confirma o que nós dissemos no início, né, que o desamparo de Deus não era real,
mas uma sensação provocada pela aproximação do inimigo e do mal que vinha contra ele. Então, ele vai clamar aí no verso 11, não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima e não há quem me ajude. Vou dar uma acelerada aqui para a gente terminar no horário, tá, irmãos? Versículos 12 a 18, muitos touros me cercam, fortes touros de Bazã me rodeiam, contra mim abrem a boca, como o faz o leão que despedaça e ruge. Derramei-me como água e todos os meus ossos se desconjuntaram, meu coração fez-se como cera, derreteu-se dentro de mim. Secou-se o meu vigor como um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca, assim me deitas no pó da morte. Cães me cercam, um bando de malfeitores me rodeia, transpassaram-me as mãos e os pés. Posso contar todos os meus ossos. Os meus inimigos estão olhando para mim e me encarando, repartem entre si as minhas roupas, e sobre a minha túnica lançam sortes. Mais uma vez, nós estamos aqui com a imagem do Calvário na nossa mente, não é? E Davi começa a usar várias imagens e figuras de linguagem, né, as bestas feras daquela época, como uma metáfora de toda a maldade que estava sendo imposta a ele. Né, os touros de Bazã dão a ideia da força, do poder, de algo que vem contra você e você não pode se opor àquilo que vem contra você. E essa é uma característica do Antigo Testamento, né? Comparar o homem malvado e cruel com as bestas feras. Então, mais um contraste se apresenta aqui. Enquanto seus inimigos são descritos como touros, como cães, como búfalos, que são essa imagem de força, de voracidade, né? O coração do salmista se derrete como cera. Ou seja, é o mais profundo da fraqueza com o mais alto da força. Ou seja, ele está dizendo, eu não sou capaz de defender a mim mesmo. Os seus ossos, ele faz aqui uma outra imagem, como se eles se separassem e se desconjuntassem, como se ele voltasse a ser uma massa disforme. E o seu vigor seco como um caco de barro quebradiço. Ou seja, então a ideia aqui é bem clara, não existe nenhum amor, nenhuma compaixão. Não é por isso ele havia dito antes, não há quem me ajude. Os homens podem ser terrivelmente cruéis, e quando o espaço é pequeno para muitos, quando a provisão é escassa, é certo que haverá opressão. Haverá opressão. Então, a questão é que nós, irmãos, precisamos ter claro que o homem é capaz de se tornar uma besta, que ele é capaz de se tornar um opressor sem igual, porque muitas vezes nós estamos vivendo num contexto onde a provisão é pouca e tem muita gente para desfrutar, como sempre neste mundo, não é? Nós vivemos num mundo de muita restrição para a maioria, e sempre foi assim, irmãos, nunca foi diferente. Né? Certa vez, na faculdade, eu fiz uma disciplina eletiva sobre teologia e economia. E então tive que me dedicar a estudar a relação da pobreza, né, com a fé, com a religiosidade. E percebi que o pobre sempre foi oprimido e que os poderosos deste mundo jamais tiveram compaixão. Desde o estabelecimento lá dos burgos, que geraram depois o conceito de cidade como nós conhecemos hoje, até os nossos dias, sempre foi assim, irmãos, nunca foi diferente. É por isso que Jesus diz ali no texto, quando aquela mulher derrama o azeite sobre ele, começa a secar com seus cabelos, e os discípulos têm aquela reação aparentemente piedosa, dizendo, ora, podia ter sido vendido e dado aos pobres. Jesus diz, olha, os pobres vocês vão sempre ter com vocês sempre vão ter a oportunidade de fazer o bem. Vocês querem fazer o bem? São compassivos, misericordiosos? Só faltou Jesus dizer, né, seus hipócritas? Vocês vão sempre ter a oportunidade de fazer o bem, mas a mim vocês não vão ter para sempre. Ou seja,
Jesus havia dito que nós teríamos sempre os pobres, porque ele conhecia o coração mau do ser humano. Então, a imagem descrita aqui é essa imagem, né, de alguém que está sendo oprimido, de alguém que está sendo amassado, está sendo posto contra a parede, que está perdendo o pouco que tem. Ele diz: repartem entre si as minhas roupas, e sobre a minha túnica lançam sortes. Até os meus ossos se desconjuntaram. Então, de novo, nós olhamos para a cruz, e a cruz nos ajuda a perceber o quanto os homens podem ser maus, não é? E nós devemos nos prender apenas, não nos prender apenas à crucificação em si e por si, porque ela foi o desfecho de um longo processo movido de ódio, de inveja, de vaidade, de ambição dos homens. Uma vida totalmente inocente foi levada a experimentar em seu corpo ali e também na sua alma, não é, tudo que de pior pode ser destilado pela criatura bestializada do ser humano, por causa do pecado. Então, a imagem descrita por Davi, ironicamente, descrevia a cruz do seu descendente mais ilustre, aquele que Deus havia prometido que viria para estabelecer o trono e um reino que jamais teria fim. E os evangelistas citam especificamente aqui, né, o verso 18, Mateus, capítulo 27, Lucas, capítulo 23. Então, mais uma vez, Jesus é capaz de se compadecer de Davi, de todos aqueles que se identificam com este salmo, que sofrem da maldade, da crueldade e da desumanização dos homens. E ele foi, de fato, a única verdadeira vítima desse sistema bestializado no meio do qual nós vivemos, irmãos. Versos 19 a 21, quando Davi agora pede ao Senhor que o salve das feras, né? Tu, porém, Senhor, não te afastes de mim, força minha, apressa-te em me socorrer, livra minha alma da espada e das presas do cão, a minha vida, salva-me da boca do leão e dos chifres dos búfalos. Sim, tu me respondes. Então, nós temos aqui nossa última porção adversativa, né? Tu, porém, num apelo final que Davi está fazendo, suplicando o livramento do Senhor contra as forças impetuosas que vinham contra ele. As forças de Davi estavam se esgotando, então ele pede pressa a Deus, ele não tem nenhuma outra expectativa além do socorro de Deus. Só o Senhor é quem pode dar a resposta à altura a essas terríveis ameaças que ele está sofrendo dos seus inimigos. Então, mais uma vez, irmãos, os homens podem ser muito maus, muito cruéis, inimigos do bem, podem se levantar e tramar o mal contra os que são de Deus, mas Deus, porém, Ele tem a vida do crente nas suas mãos. E é nisso que nós devemos realmente confiar, não é? Não podemos ficar olhando para as forças de opressão deste mundo. Estamos aí nos avizinhando, né, de mais um grande conflito neste mundo, se acontecer, se não acontecer, quando, e como, isso não é relevante, meus irmãos. A questão é saber como nós vamos nos conduzir diante de tudo isso. Como é que nós vamos ficar? Se nós vamos nos voltar para a força, para o poder bélico das nações, para o poder dos grandes governantes deste mundo, ou se nós vamos olhar para a palavra de Deus e confiar no Senhor. Então, nós fechamos aqui com o segundo bloco, que vai do verso 22 ao 31, que é um texto de louvor, que é a segunda parte do Salmo. O verso 22 a 24, a meus irmãos declararei o teu nome, no meio da congregação eu te louvarei. Louvem o Senhor vocês que o temem, glorifiquem-no todos vocês, descendência de Jacó, e temam-no todos, posteridade de Israel, porque não desprezou nem detestou a dor do aflito, nem ocultou dele seu rosto, mas o ouviu quando ele gritou por socorro. Então, meus irmãos, o Salmo começa com lamento e termina com louvor. Por que tudo mudou? Porque Davi buscou a Deus. Porque na sua aflição, ele não se permitiu, não é, ficar murmurando, reclamando, se lamentando das suas aflições,
e ele foi fazer isso na presença de Deus. Ali ele se lamentou, ele se diminuiu, ele se humilhou, e ele apresentou a Deus tudo aquilo que estava em seu coração. Agora, ele experimenta um momento novo, na perspectiva do Salmo. E o verso 24 traz a resposta aos versos 6 a 8, não é? Que nós lemos recentemente. Eu sou verme e não ser humano, afrontado pelos homens e desprezado pelo povo. E o verso 24 diz: o Senhor não desprezou, nem detestou a dor do aflito, nem ocultou dele o seu rosto, mas o ouviu quando ele gritou por socorro. Irmãos, nosso Deus é um Deus que ouve. É um Deus que atende a nossa súplica, que traz resposta às nossas aflições e às nossas dores. Deus não desampara. Ele ouviu o seu lamento, a sua súplica, e veio trazer a resposta favorável, né? Então, os versos 22 até o verso 26 são uma resposta, um testemunho da resposta de Deus, quando o salmista vai dizer aí: os sofredores hão de comer e fartar-se, louvarão o Senhor aqueles que o buscam, que o coração de vocês viva para sempre. Agora, é interessante o que diz o verso 25. Ele diz: olha, de ti vem o meu louvor, onde? Na grande congregação. Cumprirei os meus votos na presença dos que o temem. Então, a primeira coisa importante que Davi faz é orar, é buscar a Deus no seu quarto de oração. Mas a segunda coisa muito importante que ele faz é se juntar à congregação para louvar a Deus, porque a congregação nos fortalece, a comunhão nos fortalece. Nós nos sentimos parte de algo maior do que nós. Então, ele diz: cumprirei os meus votos na presença dos que o temem. Ou seja, nós nos unimos diante daqueles que temem ao Senhor como nós, para cumprir os nossos votos, os nossos deveres, o nosso compromisso com Deus. Percebe o que ele está fazendo aqui? Ele está mostrando, irmãos, para os seus leitores, que nós devemos ter aquele momento de solitude com Deus no nosso lugar de oração, sim, mas nós também precisamos repartir as nossas dores com outras pessoas. Gente precisa de gente, pessoas precisam de pessoas. Deus fala conosco e age em nossas vidas muitas vezes através da vida de pessoas que nós nunca imaginamos que pudessem se levantar para nos ajudar. Nunca imaginamos. Certa vez, nós estávamos com essa obra aqui em cima, só no tijolo. Quem se lembra da obra aqui de cima só no tijolo? Alguns, né? Não tínhamos dinheiro para terminar. E eu fiquei pensando: meu Deus, como é que a gente vai fazer? Não há campanha que chega para a gente terminar, porque era muita coisa que tinha que ser feita. E, enfim, nós dependíamos somente de Deus. E um dia, um irmão de uma igreja lá da Baixada veio aqui e falou assim: olha, pastor, Deus colocou no meu coração, e se eu conseguir resolver um negócio que eu tenho lá, eu vou trazer uma oferta para a igreja. Falei: amém, irmão. Que Deus te abençoe, então, você consiga lá o teu propósito, né, que o Senhor seja contigo. E passou, depois ele veio aqui mais algumas vezes, e aí sumiu. E aí um belo dia ele chegou aqui. Ele falou: pastor, Deus ouviu minhas orações, e eu vim aqui para cumprir o meu compromisso. Irmãos, ele trouxe uma oferta que foi suficiente para a gente terminar toda a obra aqui de cima. Então, assim, a questão aqui não é o dinheiro, tá? Não fica pensando no dinheiro, mas pensa na bondade de Deus. Que Deus pode tirar pessoas de um lugar de onde você nem imagina, para chegarem até você e trazer uma palavra que vai mudar o teu ânimo, que vai mudar a tua disposição diante de Deus, que vai mudar a tua maneira de enxergar as coisas. Mas a gente precisa estar aberto para receber, irmãos.
Porque se nós estivermos, nesse momento, isolados num canto, como é que nós vamos permitir que as pessoas tenham acesso a nós? Então, nós precisamos ter contato. Sim, é desafiador viver em comunhão, era desafiador para Davi e é para nós, mas nós precisamos uns dos outros. É porque é na congregação que nós nos fortalecemos nesse vínculo de temor a Deus que é mútuo. Então ele diz, eu vou cumprir os meus votos na presença daqueles que, como eu, temem ao Senhor. Ou seja, eu vou fazer parte. Eu vou ter vínculos. Eu vou compartilhar. Vou viver no meio de outros que, como eu, temem ao Senhor. Então, o livramento recebido desperta no coração dele esse desejo de prestar culto a Deus com a congregação, não é de reunir com seus irmãos e compartilhar da bondade e do amor de Deus para com ele quer cumprir os seus votos na congregação. O autor aos Hebreus aplica o verso 22 diretamente a Cristo, não é? Aos meus irmãos declararei o teu nome no meio da congregação e eu te louvarei. E ele fala sobre isso. O texto aos Hebreus, ressaltando que ele não se envergonha de ser chamado nosso irmão. E, de fato, também foi Jesus que veio a este mundo para proclamar, né, o nome de Deus a nós como o nosso irmão. E, no mesmo contexto, ele vai dizer que nós estamos ligados a Ele e ao Pai. Na sua oração do capítulo 17 de João, verso 6, ele diz, Pai, eu anunciei teu nome àqueles que me deste, agora cuida deles, Senhor, porque eu vou para ti, e eles vão ficar no mundo, mas permita que eles sejam fortalecidos por ti. Santifica-os na verdade. Então, a segunda parte do cântico é a exaltação à soberania divina, e aqui nós terminamos. Os confins da terra, 27, se lembrarão do Senhor, e a ele se converterão, diante dele se prostrarão todas as famílias das nações. Pois do Senhor é o reino, é Ele quem governa as nações, todos os ricos da terra hão de comer e adorar, e todos os que descem ao pó se prostrarão diante dele, até aquele que não pode preservar a própria vida. A posteridade o servirá, e se falará do Senhor à geração vindoura. Virão e anunciarão a justiça dele, ao povo que há de nascer, contarão que foi ele quem o fez. Então, aqui ele finaliza repetindo o conceito do próprio Antigo Testamento, né, que a bênção de Abraão, Isaque e Jacó se estenderia até os confins da terra. E essa é a visão missionária do Antigo Testamento, cantado pelos salmos e pelos profetas, né, o conceito de que nós precisamos recuperar na fé cristã, não é? Que também saúda o cumprimento dessa promessa. E, na verdade, irmãos, a igreja só existe por causa dessa promessa. Por causa dela nós fomos alcançados. Por causa dela nós somos parte da comunidade multirracial, multicultural da grande família de Abraão. Né? E aí ele vai falar da consumação do reino de Deus, dos versos 28 ao 31. Né? Ele descreve o que hoje nós chamamos de a consumação do reino de Deus. Trata-se de um texto profético que descreve o pleno cumprimento do Shema de todos os que estão aguardando nas promessas do Senhor, né? Então, primeiro, o Senhor como único governo legítimo sobre todas as nações, nós vamos encontrar referência em Apocalipse 11, de 15 a 16. Depois, todos virão adorar na presença de Deus, os ricos deixarão a sua arrogância e a sua opulência, os pobres esquecerão da sua vergonha e humilhação, os mortos levantarão e se prostrarão na presença do Senhor em adoração. De geração em geração o nome do Senhor será conhecido e adorado, não é? E no final todos dirão a uma só voz, foi Deus quem o fez. E é impressionante que o Salmo, que começou denunciando um aparente desamparo de Deus, termine com essa afirmação: Deus é o Senhor sobre tudo, e tudo que diz respeito a nós, foi Ele quem o fez. Então, irmãos, não é proibido começar uma oração diante de Deus com lamento, abrindo o coração. O que não deve acontecer é nós sairmos da presença de Deus, sem receber o refrigério.
nós precisamos ficar ali, até que o Senhor traga refrigério para a nossa alma, e Ele traz. Não é? Então, ao longo do nosso texto, nós falamos aqui sobre várias conexões com o Evangelho, com a vida de Cristo. Mas, nós chegamos ao final, podendo dizer que Davi é um tipo de Cristo. E Jesus, ele é largamente identificado aqui nesse salmo, assim como a sua vinda a esse mundo aconteceu para que ele se identificasse conosco. Então, Jesus é o homem de dores, é aquele cuja vida, o Salmo 22, vai encontrar a mais perfeita e absoluta aplicação e sentido. Ninguém mais experimentou o ódio, a inveja, a maldade, a ganância, a cobiça, a violência dos homens que Jesus. Ninguém experimentou mais do que ele. Ele foi traído pelos seus amigos, desprezado pela sua família, até os ladrões que foram executados com ele o insultavam, pelo menos o da esquerda. E duas coisas sobressaem disso tudo, irmãos. Primeiro, o ser humano é essencialmente mau e perverso. Mas, por outro lado, Deus é um Deus inexplicavelmente movido pelo amor, pela graça e pela bondade. E foi por isso que Ele enviou seu Filho ao mundo, para entregar a sua vida por nós. Então, quando você estiver celebrando o Natal com a sua família e observando aquele presépio lá na sua casa, lembre-se de que aquele bebê que está deitado ali na manjedoura, ele cresceu, se tornou um homem feito e fez exatamente aquilo que ele veio ao mundo para fazer, entregar a sua vida por nós. Na sua primeira infância, ele sofreu já a perseguição, mas ele foi levado para o Egito, e ali o Senhor o preservou, porque ainda não havia chegado a sua hora. Mas quando a hora chegou, ele não hesitou e fez aquilo que veio ao mundo para fazer. Então, em maior ou menor grau, todos nós já nos sentimos como salmista em algum momento, abandonados, desprezados, Deus longe, afastado, sem a compaixão dos homens, das pessoas, e quem sabe já nos vimos a nós mesmos também como vermes, afrontados, desprezados, quem sabe já experimentamos um mal semelhante àquele que Davi mostra aqui, ou muito parecido também com o que o nosso próprio Salvador enfrentou neste mundo. Mas, irmãos, nós precisamos entender que nós não somos únicos. Todos aqueles que fizeram a vontade de Deus nesta vida, de um modo ou de outro, passaram por aflições, experimentaram adversidades, mas, apesar de tudo, seguiram fiéis, confiando no Senhor. Não desistiram da sua jornada, não olharam para trás, e o que é que os sustentou? A memória da fé. Se lembraram de quem é Deus, e lembraram também do testemunho dos antigos e de como Deus os livrou em muitas situações de adversidade. Então, mais do que tudo, se lembraram do próprio Deus, porque Deus sempre está presente nas vidas daqueles que são seus. Então, que os nossos olhos estejam postos no Senhor, irmãos. Que as nossas vidas estejam voltadas sempre para Deus, e que nesse Natal nós possamos celebrar de uma maneira diferente, mais engajados, mais comprometidos com a nossa fé em Cristo. Quem sabe, determinados a fazer votos a Deus, dizendo: Senhor, olha, esse ano minha fé foi muito insuficiente, minha prática espiritual, a minha devoção foi muito capenga, mas eu quero me comprometer com o Senhor de fazer diferente para o próximo ano. Mas comece em 1º de janeiro, ou quem sabe, comece dia 16 de dezembro do ano de 2024 ainda, porque nós temos a tendência de sempre deixar para amanhã como se o amanhã fosse garantido, né, irmãos? Mas não é. Então, eu sugiro a você que você se apegue à sua Bíblia como você nunca se apegou, você vai precisar dela. Apegue-se à oração como você nunca se apegou, você vai precisar dela.
E apegue-se à comunhão, como você nunca se apegou, você vai precisar dela. Certamente. Todos nós vamos precisar. Então, que o Senhor desperte em nós essa compreensão. Né, que na perspectiva desse domingo do Advento, nós possamos nos lembrar que a celebração do Natal só tem real sentido e valor para nós se nós entendermos o que ele realmente significa. E ele significa basicamente tudo aquilo que foi dito aqui e muito mais. Que nós possamos guardar isso no coração. Amém? Vamos orar? Curva a sua cabeça. Nosso Deus e Pai, graças te damos pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo tempo de meditação que nós recebemos do Senhor nesta manhã. Te agradecemos pelas palavras do salmista, ó Deus, que ainda trazem conforto e encorajamento para nós nos nossos dias. E assim como ele foi do lamento à esperança, ó Deus, do início ao final do Salmo, que nós também possamos, ó Deus, encontrar esperança em meio ao nosso lamento, à nossa aflição, a angústia que nós trazemos hoje, que nós trouxemos hoje para este lugar, que ela possa ter sido tirada do nosso coração pela ação do Teu Espírito, que o Senhor traga também louvor aos nossos lábios, ó Deus, e gratidão aos nossos corações. Ajuda-nos, ó Deus, a passarmos pelos tempos de desafio em nossas vidas. Ó Pai, não sabemos quanto tempo eles vão durar, mas que nós saibamos enfrentá-los, ó Deus, com fé, com esperança, confiando no Senhor, sabendo, Senhor, o quanto somos fracos, limitados, frágeis, mas o quanto o Senhor é poderoso, o quanto o Senhor é capaz e o quanto o Senhor nos ama, Senhor. Que estas certezas estejam presentes em nossos corações. E ao celebrarmos, Senhor, mais um Natal nos próximos dias, nós possamos fazer isso com uma consciência muito mais dilatada, capaz de compreender realmente o que é vida cristã, o que é viver, ó Pai, comprometido com esse Cristo que vem ao mundo com um firme propósito de entregar a sua vida por nós. Que o Teu nome seja glorificado em tudo isso e nós possamos ser despertados, ó Deus, pondo os nossos olhos no Senhor e assumindo propósitos e compromissos contigo que nós nos empenhemos em praticar, ó Deus, nos próximos dias. Nós te pedimos, ó Deus, com gratidão, te louvamos pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém.